Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês. O empate da seleção brasileira contra a equipe do Uruguai pelo placar de 1-1. Gol do Gerson para a seleção brasileira e gol do Uruguai, gol do Valverde. Então, a seleção brasileira volta a jogar no próximo ano, no dia 20 de março, contra a seleção da Colômbia, dentro de casa, e contra a Argentina fora no dia 23 de março. Tá bom, pessoal? Só no ano que vem teremos aqui as eliminatórias da Copa. Mas que empate foi esse da seleção brasileira na última terça-feira, hein, meus amigos? É uma situação bem complicada que nós vamos falar aqui, meus amigos. Então, meus amigos, vamos falar aqui o resumo que nós vamos falar aqui sobre esse jogo que aconteceu no estádio na Fonte Nova. Meus amigos, temos que falar muito sobre isso, porque é uma situação que não está boa para a seleção brasileira. Quinta colocada das eliminatórias da Copa, né? E temos aí a seleção uruguaia vice-líder. E nós vamos estar comentando para vocês desse jogo que aconteceu da Arena Fonte Nova, lá em Salvador. E a propósito, gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube e também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais da nossa programação aqui do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras às 18 horas. E não esquecendo que próximo sábado teremos aqui o Conversa de Torcedor para lá de especial, a partir das 11 da manhã, o nosso pré-jogo para vocês conferirem do clássico histórico, né, do Brasil, e vai ser aí alvinegro nessa final. Temos aí o Atlético Mineiro e Botafogo nessa final no próximo sábado, dia 30, e nós, né, do programa Conversa de Torcedor, estaremos aqui comentando, né, desse jogo histórico que vai acontecer no estádio do Monumental de Nunes às 5 da tarde do próximo sábado. Então, temos aqui o pré-jogo às 11 da manhã pela rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, também acompanha pelo site radionsc.com e pela Radiosnet com vocês, e também com transmissão do YouTube do nosso Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? Não esquecendo, temos aqui a programação muito especial para você, que você vai gostar, e também para você, torcedor do Botafogo, que está nos acompanhando. Certo, pessoal? Não esquecendo, 11 da manhã, uma programação muito especial envolvendo a final da Libertadores da América. Vou falar aqui, meus amigos, sobre a seleção brasileira de futebol, que empatou contra a equipe do time do Uruguai em 1-1, né? 1-1, melhor dizendo. Os gols aí do Valverde abrindo o marcador para a equipe do Uruguai e o Gerson evitando a derrota brasileira, né? E no segundo tempo o Brasil não jogou bem, inclusive. Não jogou bem, e essa situação que fica de mal a pior por causa disso, né? Lógico, né? Que nós vamos estar vendo aí pela evolução do futebol brasileiro, que não vinha jogando bem nas últimas partidas, inclusive do último jogo contra a Venezuela, né? Diga-se passagem. Então, meus amigos, a seleção brasileira está com 16 pontos ganhos, ou melhor dizendo, 17 pontos ganhos, inclusive 17 pontos ganhos, é, melhor dizendo aqui, 18 pontos, né? Ganhos, 18 pontos ganhos, perdendo a uma posição em relação da rodada passada, porque tivemos aí a Colômbia e Equador, e o Equador venceu pelo placar de 1-0, né? E o Uruguai continua na vice-liderança com os 20 pontos ganhos, né? E a distância entre a Argentina e o Uruguai são de 5 pontos. Então, meus amigos, vamos falar aqui nesse resumão do primeiro tempo de partida, nesse resumo do primeiro tempo, porque o jogo, né, o Brasil desperdiçando essa chance, né, de se aproximar dos líderes das eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos falar aqui sobre a seleção brasileira, porque nos primeiros 47 minutos, né, temos aqui dos 45 mais dois de acréscimos, né, que tivemos aí, que foram bem movimentados, né, em relação daquilo que aconteceu. Então, meus amigos, o Brasil teve mais controle de jogo, né, e na maioria do tempo aí, mas quem chegou mais com perigo quem chegou com muito mais perigo, né, no começo de partida foi o Uruguai, né, que teve entre 20 e 23 minutos de partida, é, desses 3 minutos, né, dos 20 e 23 minutos de partida, a seleção celeste chegou com perigo em 3 oportunidades, certo? E a seleção brasileira, por sua vez, não conseguia transformar a posse de bola em chances de fazer gols, né? Rafinha levou perigo em finalização de fora da área aos 34, nessa primeira etapa,
mas o Valverde respondeu aos 38, 4 minutos depois, né? E aos 46 o Brasil teve a chance de ouro de abrir o marcador com o Igor Jesus, né? A melhor chance que teve, a cabeçada do Igor Jesus, após a cobrança de escanteio, né? E o Rocher fez a grande defesa no meio do gol. E na segunda etapa, teve algumas substituições das duas equipes, né? Voltou em busca do gol, teve aí as substituições da seleção brasileira, que teve aí a situação colocando aí o Martinelli tirando o Abner para botar aí, botando o Danilo de zagueiro, botando aí uns três zagueiros para tentar conseguir fazer. Então, meus amigos, para tentar fazer mais no ataque, né? Para mim, de alguns jogadores que não jogaram bem, o Savinho não jogou bem, não jogou bem o Savinho, né? Inclusive, então, tivemos aí o Bruno Guimarães, né? Que também não jogou bem, inclusive, né? Também teve a situação que o Brasil voltando mais para fazer gols, inclusive do Savinho, aos 7 segundos de partida, né? Em uma jogada dele, inclusive. Mas quem saiu na frente foi o Uruguai com o gol do Valverde, né? Um erro de marcação da equipe do Brasil. O Valverde acertou um bonito chute fora da área, abrindo o marcador, uma falha da marcação brasileira, e aí aproveitou o time uruguai a chance de fazer o gol. E a resposta do Brasil foi 7 minutos depois, ao 16, com finalização do Gerson, né? O time da seleção uruguaia tirou a bola, né? Teve o rebote do Gerson, que chutou de primeira com rara felicidade no canto esquerdo do goleiro, o Rocher, né? Que empatou o jogo, né? E a seleção seguiu pressionando em busca da virada, né? Eu já disse aqui, né? Botando mais atacantes, empilhando atacantes, né? Para mim, eu não tiraria o Gerson da partida, né? Por conta que estava fazendo uma grande partida, né? Botou o Paquetá, né? Inclusive que não jogando bem, o Gerson, para mim, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, né? E o Vini Júnior também não jogou bem nessa partida, não jogou bem, né? E que, de fato, o que aconteceu nessa partida é que devido nessa situação dos dois jogos, que o Luiz Henrique tá jogando mais, né? Tá jogando mais do, no time né, da equipe do Botafogo e também mostrando o seu serviço na seleção brasileira. Então, precisa ter um pouquinho de conceito aí o treinador Dorival Júnior para ver o que está acontecendo. Então, o Brasil seguiu buscando uma virada, mas não aconteceu. Não aconteceu no jogo, né? Tentando conseguir transformar em chances de gol, né? Criadas em gol, mas não conseguiu a virada que eu esperava. Então, a torcida criticando, né? Criticando com vaias, não gostando do jogo que o Brasil fez. Então, meus amigos, temos aí a seleção brasileira enfrentando contra a Colômbia no dia 20 em casa, e o Uruguai recebe a Argentina no mesmo dia. Então, temos aqui Uruguai e Argentina, o jogo lá no Uruguai, e Brasil e Colômbia no Brasil. Então, temos aí o Brasil, lógico, né? O Brasil que vai encarar contra a seleção da Colômbia, e no próximo jogo é contra a Argentina, né? Provavelmente vai ser no estádio Monumental de Nunes, né? No Monumental de Nunes, na Argentina. Então temos aí os confrontos que vão acontecer na seleção brasileira. Então, meus amigos, é difícil e complicado, porque a seleção brasileira mostra uma revolução, tentando mostrar uma evolução, não consegue, né? Por conta disso, né? Pelas situações que isso falta, né? Para a seleção brasileira. Então, só corrigindo para vocês, temos aqui no dia 20 de março contra a Colômbia e no dia 25 de março, corrigindo aqui, contra a Argentina fora de casa. Então vamos acompanhar esse jogo, desses jogos das eliminatórias da Copa do Mundo no ano que vem e precisando melhorar muito, que é uma situação que nessa fase final, né, em 12 rodadas o Brasil está na quinta colocação. Então é uma situação bem complicada que nós vamos estar vendo aí, então, lutando pela classificação. Se não evoluir isso, nós vamos perder a oportunidade de ficar, né, nessa situação como a única seleção de estar presente em todas as Copas. Nós vamos perder esse posto por conta dessa situação de irregularidades e de não evolução no futebol. Precisamos evoluir quanto antes, como antes. Precisamos evoluir quanto antes. Assim, quanto mais você tem essa evolução, nós vamos estar nessa situação firmes para assegurarmos uma classificação para a Copa do Mundo.
E na Copa do Mundo, como fica nessa evolução do Brasil? Como fica por isso? Nós não sabemos, né? Então vamos estar aqui acompanhando. Gente, amiga, muito obrigado. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado a todos vocês pela companhia, pelo seu carinho. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, é claro, fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Não esquecerem, Conversas Torcedor Notícias, terça e quintas, 18 horas, no canal do YouTube, no Conversas Torcedor Notícias, no Conversas Torcedor, é claro, e no sábado que vem temos aqui o especial da Libertadores, a final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo, sábado que vem, 11 da manhã, tá, pessoal? 11 da manhã, abrindo esse leque para essa final da Libertadores, que vai acontecer lá na Argentina, a final da Libertadores, que vai acontecer às 5 da tarde, e nós vamos estar aqui acompanhando nesse pré-jogo, acompanhando a transmissão do Conversa de Torcedor ao vivo pelo YouTube, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet e também pela Rádio 98.7 FM com vocês. Tá bom, pessoal? A todos, muito obrigado pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, e até lá!